Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 1. Eu estou na RA. Minha versão é a RA, que eu estou lendo. Diz assim no versículo 1: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los. E ali Jesus começa a dar várias direções, vários direcionamentos. A gente conhece como o Sermão da Montanha, né? E ele vai dando vários ensinamentos, instruções para os seus discípulos. E para toda aquela multidão, que a Bíblia fala que, vendo Jesus, as multidões subiu ao monte. E como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele então começa ali nessas instruções, nessas direções. E eu acho tão maravilhoso que Moisés, quando Deus entrega as leis, ele está onde? No monte Sinai. Agora Jesus, ele está mais uma vez, né? Deus então, ele está ali naquele monte. E agora ele ensina mais instruções, direções, direcionamentos. Ele começa a entregar. Ali ele vai falando sobre os mandamentos, falando como amar o próximo. Ele começa a ensinar e falar: vocês são luz deste mundo. E ele vai ali ministrando sobre a prática da justiça, como devemos, né, ajudar o próximo. E algo que chama a atenção ali é que durante esse sermão, onde Jesus, o Deus Filho, começa a entregar direções, igual foi com Moisés lá no Monte Sinai. Jesus, o próprio Deus, agora sentado, junto a todos ali, começa a entregar ali o direcionamento. É no relacionamento, é na comunhão uns com os outros, aonde há comunhão, aonde há ajuntamento. Deus tem coisa para entregar. Deus tem pedras preciosas. E todos ali se assentaram. E então, em meio a todos esses ensinamentos, Jesus entrega uma chave. A chave de como se deve orar. Mas essa chave, ela foi liberada assim de uma forma tão fácil assim. Jesus simplesmente quis entregar. E aí o Espírito Santo começou a ministrar meu coração, e eu fui lá para Lucas. Lucas capítulo 11. Vai para o Evangelho de Lucas. Ao contrário de Mateus, né, que Mateus ali estava ali, a discípulo mesmo de Jesus. Lucas, ele era discípulo de Paulo. Mas eu gosto demais do Evangelho de Lucas, porque ele é muito minucioso. Esse médico, ele que era um médico. E ele é muito minucioso em detalhes. Ele fala algo que me chama muito a atenção. No Evangelho de Mateus, revela ali o sermão, a partir do capítulo 5, vai indo. Agora Lucas, ele vai revelando, no decorrer do livro, o Sermão da Montanha. Durante todo o decorrer do livro de Lucas, ele vai entregando partes do Sermão da Montanha. E ele revela um detalhe, que diz assim, no versículo 1: de uma feita, estava Jesus orando em certo lugar. Mateus nos fala que lugar é esse, que era um monte. Ele tinha subido para orar. Orando em certo lugar. Quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor,
ensina-nos a orar, como também João ensinou aos seus discípulos. Jesus estava ali com um monte de pessoas, com vários discípulos. E ele começa a entregar várias orientações, direções, mas um dos discípulos, ao ver Jesus, ele orando, ele diz: Senhor, ensina-nos a orar. Se você for ver em Mateus, foi quase já no final do Sermão da Montanha, que ele entrega essa chave, a oração. Primeiro ele dá direções: olha, vocês não devem orar, né, como os fariseus oram, mas entra no seu quarto, vai no secreto. Ele vai dando todas essas orientações ali que a gente viu. Aqui, deixa eu só abrir aqui. Vai para um pouquinho antes, no capítulo 17, versículo 6, versículo 17 de Lucas. Eu falei, o Lucas, ele vai entregando aos poucos, durante o livro, durante todo o Evangelho. Se você for ver, essa parte que eu vou ler está lá no referência como Mateus 5, capítulo 4 e capítulo 5 lá, fala também ali do sermão. E diz assim, olha só o que ele diz. E descendo com eles, parou numa planura, onde se encontravam o quê? Muitos discípulos seus, e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-los, porque dele saía poder e curava todos. Agora volta mais um pouquinho no versículo 12. Pastor, por que você já não leu a partir do 12? Para você poder ministrar o que Deus tem falado no meu coração. Diz assim, no versículo 12: naqueles dias, retirou-se para um monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. E quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 dentre eles. Escolheu o quê? Chamou a si os seus discípulos. E escolheu 12 entre eles, aos quais deu também o nome de apóstolos. E aí ele vai citando o nome dos 12. Quando Deus ministrou essa palavra ao meu coração, ele falou dessa forma: em qual grupo você está encaixado? Aqui eu coloquei cidadão, vou explicar o porquê. Da multidão? Dos discípulos? Ou dos apóstolos? E eu disse: Deus, eu não entendi. E foi onde ele começou a ministrar. E eu comecei a procurar, mas Deus, qual a diferença da multidão, que depois, né, vou falar sobre cidadão, dos discípulos e os apóstolos? E ele começou a ministrar isso. Jesus estava ali, ele escolheu os seus discípulos, ele escolhe ali eles. Ele tinha muitos discípulos, tinha aqueles 70, entre muitos outros. E entre eles, ele chama 12, escolhe 12 para ser os seus apóstolos. Não só discípulos, mas também apóstolos. E havia toda a outra multidão que vinham até ele, a fim de receber cura, de ser ensinados, de receber libertação, de receber aquilo que necessitavam.
E então, ele senta e começa a ministrar ali o sermão, dá direções, e no meio desse sermão, quase já no final, tem a parte em que uns dos discípulos, Lucas menciona que foi um dos discípulos, pede para que lhe ensine a orar. Ele começa a ver ali Jesus, que as pessoas se aproximavam dele, tocavam, já eram curadas. Mas antes disso, Jesus estava orando. Aquilo despertou no seu discípulo o desejo: eu não quero orar de qualquer jeito, eu quero orar como Jesus ora. Eu quero orar da maneira correta, eu quero orar da maneira certa. Mas pastora, tem maneira certa de orar? Tem. E ele nos deixou como ensinamento para nós. E aí, ele fala, aqui no versículo. Volta lá para Mateus, depois a gente volta aqui para o Lucas. Vai para Mateus lá, 5. Agora você vai para Mateus 6. Mateus 6, no versículo 5. Ele começa a dizer, 6:5, e quando orares, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. E na verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás o teu Pai, que está em secreto. O teu Pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidades antes que lhe peçais. Não é que a gente não precisa pedir, a gente precisa pedir. Ele fala, ele sabe antes mesmo da gente apresentar, da gente pedir. Então ele começa a ensinar essa oração. Lá em Lucas já vai direto para essa parte da oração do Pai Nosso, que nós cantamos agora, um pouco. Que diz assim: portanto vós orareis assim: Pai Nosso, que está nos céus. Dá uma pausa. Ele está dizendo assim: Pai Nosso, que estás nos céus. Então ele começa com uma direção. Qual é a direção? Deus Pai, que está nos céus. A nossa oração tem que ter direção, tem que ter alvo. E qual que é o alto? Os céus. A nossa direção é os céus, o nosso alvo é os céus. Mas ele começa dizendo Deus, não. Ele não diz Deus nosso, ele diz Pai Nosso. Hoje nós começamos com as crianças nesse mês, que nós ficamos 2 meses ministrando sobre a fé. E esse mês nós entramos com a armadura de Deus. E começa com o capacete da salvação. Que essa armadura, ela está disponível. Mas é para todos? Não. Para quem é salvo. O único que pode entrar em guerra espiritual e batalhar é aquele que é salvo. Batalhas. E é necessário usar o capacete da salvação, que é o que protege. A salvação, ela, quando a gente recebe do Senhor, a gente recebe os direcionamentos dele e protege nossa mente, nossos pensamentos. Mas a gente tem que vestir, se revestir, ele entrega, está disponível. É a mesma coisa quando a gente vai falar a oração. Jesus, ele costumava falar por parábolas. Ele falava de uma maneira geral para com a multidão e para com os discípulos. Depois de muitas dessas parábolas, os discípulos, alguns não entendiam e perguntavam, nós não entendemos. E depois lá no secreto, Jesus para os seus discípulos, ele então explicava aquela parábola. E aqui, no meio a todos eles, ali ele diz, você vai orar, Pai Nosso.
a oração. Todos nós podemos orar a Deus, sim. Mas as consequências aqui dessa oração que eu vou falar, o restante, é para aquele que é filho. Ele diz, Pai nosso. Todos nós somos criaturas de Deus. Todos nós. Todos nós somos feitos por Deus. Somos dele. Mas filho é aquele que recebe o Filho como seu Salvador. Porque Deus, ele diz que aquele que recebe o Filho, então recebe o poder de ser chamado Filho de Deus. Pastor, é pesado, mas não é eu quem diz, é a palavra de Deus. Para se tornar filho, é necessário reconhecer a Jesus. Ele não está dizendo de amar a Deus ou de amar a Jesus, mas é de reconhecer e receber Jesus como Senhor. É aceitá-lo como Senhor e Salvador. Por que fala aceitá-lo? É você, Deus, Jesus, ele não vai entrar à força na nossa vida. Ele diz, eis que estou à porta e bato, e aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Primeiro passo, as nossas orações terem resultado, é necessário sermos filho, porque ele não fala Deus nosso, ele diz Pai nosso. Muitos dizem, às vezes eu vou evangelizar e muitos falam para mim assim, mas pastora, todos os caminhos levam a Deus. Realmente, todos os caminhos levam a Deus, ao Deus que vai julgar. Agora, o Deus Pai, só existe um, que é Jesus. É o único caminho que leva ao Pai. A Deus todos vão se apresentar. A Deus todos vão se achegar. Mas ao Pai é apenas os filhos. Tem que ser filho. Tem que ser filho. Então nós estamos dizendo, ele diz, portanto, quando for orar, orareis Pai nosso. Nós temos que lembrar que somos filhos. Nós somos chamados para ser filho. Jesus, ele morreu para que nós possamos ser, para que pudéssemos ser filhos. Porque sendo filho, temos acesso ao Pai e temos acesso às outras bênçãos que nós vamos ler aqui. Então a nossa oração tem que ter alvo, o nosso alvo é os céus. E não é só a Deus, é o Pai. Ao Pai. E ele continua dizendo, santificado seja o teu nome. É lembrar que ele é santo. E que quando nós oramos, nós entramos no mundo espiritual. Nós entramos nas zonas celestiais. Porque lá em Efésios diz que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é espiritual. É contra o espírito. Aonde? Nas zonas celestiais, contra as potestades. Nós entramos no mundo espiritual, a gente ministra isso muito com as crianças. Gente, quando nós oramos, é sério, nós estamos ali realmente entrando no mundo espiritual. Nós estamos entrando no reino. A gente está entrando no reino. Então estamos entrando no Santo dos Santos, estamos entrando na presença de Deus, do Rei, do Pai. E ele diz assim, ele continua, venha o teu reino. Venha o teu reino. Algo que muitos têm, que ouviu minhas outras ministrações, sabe que Deus tem incomodado bastante, queimado o meu coração sobre essa questão. Nós somos extensão do reino. Nós somos chamados, escolhidos para ser extensão do reino aqui na terra. O reino de Deus nessa terra. O reino. O mundo foi entregue. Deus criou o mundo, ele é o dono. Entregou para o homem. Mas o homem entregou essa autoridade, esse domínio para Satanás. O próprio Jesus diz, o mundo jaz do maligno. O príncipe deste mundo. Ele vai falando, se você for vendo. E a única forma de Deus ele agir é através de nossas vidas.
quando nós permitimos. Então, quando orarmos, nós temos que orar sabendo, tendo a convicção e a certeza de que nós entramos no reino, não apenas para usufruir do reino, mas para trazer o reino à terra. Igual o louvor estava cantando ali com a Jenny, deixa o céu descer. Será que quando oramos nós permitimos que o céu desça? Ou nós queremos apenas apresentar as nossas demandas? Foi aonde ele ministrou. Que grupo você está? No da multidão? Que vai até Jesus? Que vai até o Pai? Mas é apenas porque necessita de algo? De uma cura, de um milagre, de uma libertação, de poder. Muitos se aproximavam dele e queriam tocar em Jesus. Porque precisavam ser curados, precisavam ser libertos. E em Jesus tem tudo isso. Tem cura, tem libertação, tem prosperidade, tem saúde, libertação. Mas é lembrar que as nossas orações, elas têm um alvo, têm uma direção e têm um propósito, que é qual? Trazer o reino. Para que trazer o reino à terra? Ah, pastor, tem que trazer o reino porque eu quero ser usado para curar, eu quero ser usada para libertar. Ah, porque, irmãos, eu vou dizer para você, durante muito tempo no meu ministério, eu sempre desejei muito isso. Deus me usa para curar, Deus me usa para libertar, Deus isso, Deus, e Deus começou a chamar minha atenção em algo. Hoje a minha busca não é mais, Deus me usa para curar, para libertar, é claro que Ele faz, continua fazendo isso. Mas eu falo para Deus, Deus me ajuda a trazer o seu reino. Mas como trazer o seu reino? Eu quero que mais pessoas possam fazer parte desse reino. Que mais pessoas possam ter acesso a esse reino. A ter intimidade, a te conhecer, a conhecer o reino. Quando nós nos tornamos filhos, nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus. Isso que eu falei, a multidão de cidadão, porque quando nós entendemos que nós somos chamados para ser filhos e a gente assume a nossa posição de filho, nós nos tornamos cidadãos do reino de Deus também. Cidadão. Só que o cidadão faz alguma coisa no reino, gente? Não faz. Vamos lembrar um pouquinho, somente as mulheres, né? Pelo menos eu gostava muito de desenhos de princesa, de rainha. Quem que faz? É o cidadão em si lá do reino? Não. Ele tem as suas tarefas, tem as suas, né, as obrigações. Mas quem o rei usa são os que estão mais próximos. São que estão dentro do palácio. Não só na cidade. Amados, não queira só, que já é muito, entenda bem esse só, tá? Eu não estou menosprezando, só que você possa entender. Não se conforme só em entrar no reino. Em só estar dentro do reino. Ah, pastor, eu estou salva, estou dentro do reino, já está ótimo. Agora deixa que outro sirva, deixa que outro pregue, deixa que outro busque almas, deixa que outro liberte almas. Eu quero estar no reino e para mim está bom. E glória a Deus que já é maravilhoso estar dentro do reino. Está salvo. Só que entre ali, aquela multidão, Jesus tinha discípulos. E os discípulos, eles tinham as suas funções, que era imitar a Cristo. A ser um exemplo de Cristo. Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, quer dizer, representantes de Cristo aqui. Nós não somos dessa terra, nós somos do reino de Deus, mas nós representamos o reino neste mundo. Através da nossa vida, Paulo também diz que somos uma carta viva de Deus. Uma carta viva. Em todo momento estamos sendo lidos. Estamos sendo lidos. Em todo momento. E ele mostra ali que o discípulo tem essa função. Pastor, eu tenho sido um discípulo. Eu tenho sido ali um representante do reino.
Tenho sido imitador de Deus. Eu tenho amado meu próximo como a mim mesmo. Não é só amar o próximo, é amar como a si mesmo. Eu tenho amado a Deus. Eu tenho feito isso, aquilo, eu tenho ajudado. Eu tenho seguido aquelas direções que Jesus deu no sermão. Amém, glória a Deus. Mas entre os discípulos, Jesus escolhe também 12 para ser apóstolos. Podia ser mais do que 12? Eu não sei. Eu, Vanessa, falando, não está escrito. Porque eu gosto de imaginar na situação, gosto de imaginar no local. E eu fiquei perguntando, eu falei, Jesus, entre tantos discípulos, por que só 12 para apóstolos? Aí uns vão dizer, é por causa das 12 tribos, 12 é um número. Sim, mas eu falei, Deus, por que 12? O Senhor podia ter levantado mais. Porque 12 estavam dispostos a dar a sua vida pelo reino. Foi isso que Ele falou no meu coração. Será que nós estamos dispostos a dar a nossa vida para o reino? A abrir mão da nossa vontade para que a vontade dEle prevaleça? Assim como Jesus. Jesus não teve medo de apanhar, Jesus não teve medo de receber aquela coroa de espinhos na cabeça, não. Ele dizia, Pai, se puderes passar de mim esse cálice que passa, mas seja feita a tua vontade, não a minha. Jesus não queria ir para a cruz, sabe por que Ele não queria ir para a cruz? Que pela primeira vez Ele ia se separar do Pai. Pela primeira vez Ele ia se separar do Pai. Tanto que ali na cruz Ele diz, Pai, por que me abandonaste? Porque o pecado separa o homem de Deus. Pela primeira vez Jesus estava separado do Pai. Estava separado. O que mais doeu em Jesus foi a separação com o Pai. Jesus estava disposto a entregar a vida por nós. E nós estamos dispostos a entregar. Quando eu falo entregar a vida, é realmente deixar o controle na mão de Deus. Não ser usado por Ele de vez em quando, ou quando tem a ver com a nossa vontade. Ah, isso aí eu gosto de fazer. Ah, isso aqui eu gosto de praticar. Mas tem muita coisa que Deus vai nos chamar para fazer, que a gente não gosta. Paulo diz, aquilo que eu quero, eu não faço. Aquilo que eu não quero, eu faço. É abrir mão, é a cruz. É ir para a cruz. É abrir mão da minha vontade. Mas Deus, eu não sou reconhecido. Mas Deus, eu não tenho nada a ver com isso, eu não entendo. Mas Deus está chamando e falou, vem. Eu não sei para que Deus está te chamando. Aí é uma escolha. Ficar entre o cidadão, entre a multidão. Fazer parte do reino. Em estar entre os discípulos. Representar Ele aonde você for. E estar entre os discípulos. Que abre mão da sua vida. Para que a vida de Deus seja exalada através da sua. Em qual grupo temos nos encaixados? E eu não estou dizendo que algum deles não é de Deus, não foi isso que eu falei. Lembra que eu falei? São cidadãos do reino. Já faz parte do reino. Os discípulos ou apóstolos. É nós quem escolhemos, é uma escolha nossa. Porque Ele continua dizendo que faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, para quê? Para que seja feita a tua vontade. E muitas vezes nós dizemos, venha o teu reino, Senhor, e faça a minha vontade. Faça o meu desejo. Realiza meu desejo, realiza meu sonho. Amados, quem já não foi na presença de Deus apenas para, contigo apenas, assim, de ter a sua oração ouvida e receber um sim de Deus? Eu. Quando eu cheguei a Deus dizendo, Deus, vem o teu reino, mas querendo dizer, faça isso aqui que eu estou pedindo, Deus. É a minha vontade. Mas é dizer, Deus, aqui é a minha vontade. Mas qual é a do Senhor?
A minha vontade se encaixa na do Senhor? Porque Jesus não vai fazer nada além contra a nossa vontade. Ele dá o chamado. Ele diz, vem. Mas é nós que escolhemos se vamos ou não. Se vamos ou não. Os discípulos que ele chamou para ser apóstolos, largaram tudo na mesma hora. Largaram tudo. Largaram. Padeceram. Tiveram falhas. Irmãos, Deus não chama os perfeitos. Ele chama aqueles que se dispõem, que querem aprender. Os discípulos não eram perfeitos. Se a gente for ver cada um ali nas suas particularidades, cada um tinha um jeito, tinha um gênio. Deus não olha o físico, Ele olha o nosso coração. Ele olha a intenção do nosso coração. Ele não está olhando se você tem uma faculdade, se você tem muitos anos de igreja, se você tem muito conhecimento na Bíblia. A mais de conhecimento, os fariseus tinham muitos. Os fariseus conheciam ali a Bíblia, a palavra ali de Moisés, de cor e sorteado. Mas Deus não escolheu eles para ser discípulo. Deus não escolheu eles para serem apóstolos. Não é o nosso conhecimento, ou o tempo de leitura, ou o tempo de igreja que faz com que Deus nos escolha. É claro que temos que ler a Bíblia sim, e todos os dias. Nós vamos ver aqui, já sobre isso. Mas às vezes ficam preocupados, mas eu acabei de conhecer a Deus, eu acabei de entrar na igreja, mas o coração está rasgado. Deus, eu não sei nada ainda, mas eu quero aprender e estou disposto a servir o teu reino. É isso que Deus chama a atenção de Deus. Ele diz, pode vir, então agora eu te ensino. Ah não, deixa eu aprender bastante, deixa eu arrumar minha vida, deixa eu fazer isso, aí eu vou. Foi isso que os discípulos disseram para Jesus? Deixa eu terminar aqui, deixa eu guardar, deixa eu levar para minha casa a esses peixes que pescamos, deixa eu fazer isso aqui, peraí. Não. Teve um que falou, deixa, né, me despediram, lembra o que era, agora é de cor, que ele fala, deixa aqui, eles cuidam. Vem. Às vezes queremos arrumar aqui, arrumar ali, arrumar lá, irmãos. Jesus está chamando. E se não vier, Ele vai chamar outro. A obra dele não vai deixar de ser feita. A vontade dele não vai deixar de ser cumprida. Ele nos chama, nos dá o privilégio, a oportunidade de sermos usados. Cabe a nós dizer, eis-me aqui. Isaías é um grande exemplo disso. Ele teme ali, e ele diz, eu tenho os lábios impuros, vem a pedra lá do altar, o anjo toca, purifica. É Isaías mesmo, né? Não estou falando errado o nome não, né, gente? Me ajudem. Tá certo, Jorge? Isaías? Tem aqui, né, meu marido que é pastor também, ele que me socorre. Para mim não falar besteira. Então, Isaías ali, tem ali tocado os seus lábios, uma pedra de fogo, pedra viva. Tem ali os seus pecados perdoados, suas iniquidades. E Deus, Ele diz, quem enviaremos, no plural? Pai, Filho e o Espírito Santo. Ele está se referindo a eles três, dizendo, quem enviaremos? Quem enviaremos? E Isaías diz, eu estou aqui. Ele poderia ter dito, eu acabei de ter meus lábios limpos. Mas ele diz, eis-me aqui. Quem capacita é Deus. Quem fortalece é Deus. Quem ensina é Deus. Jesus passou ali 3 anos ensinando os seus discípulos. Eles cometeram muitas falhas? Cometeram. E nós vamos cometer, eu ainda cometo. E Jesus vem, ei, não é assim. É assim, desse jeito, Ele sempre vai estar nos ensinando. Tem um coração quebrantado, ensinável para Deus. E Ele continua dizendo assim, e o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ele diz, orareis assim.
E ele diz: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. A oração é só quando vai para a igreja, gente? Não, é diária. É todos os dias. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Deus, o que eu preciso para o dia de hoje? Na minha vida pessoal, sentimental, financeira, conjugal, física, profissional, financeira, saúde, trabalho. Ele vai te dar todos os dias, se você orar. Deus, que estratégia eu preciso para hoje? Que estratégia eu preciso para hoje no meu trabalho, na minha casa, na minha família? Cada guerra que Davi enfrentava, ele ia a Deus e dizia: qual é a estratégia dessa vez, Deus? Como eu devo atacar? E Deus dava a direção para Davi. Amados, todos os dias a gente sai para a guerra. Todo dia nós saímos, porque o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como um leão. Não é leão, mas como? Procurando quem ele possa tragar. Ele está aí observando. Alguém que vai dar uma brecha. Antes de sair de casa, se revista dessa armadura de Deus. Igual eu comentei um pouquinho no começo. Se revista e diga: Deus, eu oro a Ti e elevo meus olhos aos céus, como Davi dizia. O Senhor é santo e eu venho, Pai, para que o Teu reino desça e a Tua vontade prevaleça hoje. E o que eu preciso para o dia de hoje, o Senhor possa enviar. Não só o pão de alimento, né, aquilo que supre as nossas necessidades, mas aquilo que necessitamos em todas as áreas. Ele vai te dar estratégia, Ele vai te dar palavra, Ele vai te dar direção, Ele vai te dar discernimento, Ele vai te dar direção. Mas é todos os dias. Ele fala: o pão nosso da semana, o pão nosso do mês, o pão nosso de cada dia. A direção, a pão de Deus, a alimento, a instrução todos os dias. Ai, hoje meu dia foi ruim, mas você pediu o pão de hoje? A direção de hoje? Você pediu para Ele? Ah, pastor, mas Ele sabe do que eu necessito. Sim, Ele sabe, mas Ele diz que nós temos que chegar a Ele. Nós temos a chegar. E Ele continua. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Na presença de Deus, na oração, nós também temos que assumir nossos erros. Apresentar nossos erros, nossos pecados, para que Ele perdoe, nos limpe. E também perdoar os nossos irmãos, porque se não perdoarmos, não teremos perdão. E Ele diz: e não nos deixeis cair em tentação. A tentação vai vir, irmãos. Ela vem para todo mundo, ela vem todos os dias. Todos os dias nós somos tentados em alguma área. É a função do diabo. Mas ela diz: Deus, me livra. Me ajuda a não cair na tentação, porque todos os dias o diabo vai nos tentar. Quem tenta é o diabo, não é Deus não. Tiago fala sobre isso, que quem tenta não é Deus, é o diabo. Há diferença entre prova e tentação, gente. A prova é para te promover, você crescer, você subir. Quem está na escola faz prova para quê? Para passar de ano, para passar daquele ciclo, daquela matéria, aprendendo. Você repete ali aquela matéria, você tem que fazer tudo de novo. A tentação, ela vem para derrubar. Ela vem para destruir. E como que eu sei o que é tentação, o que é prova? Com discernimento de Deus. Deus, isso aqui é tentação, isso aqui é prova. Porque a prova, ela vem para mim fazer crescer. Eu subir, amadurecer. A tentação vem para me destruir. Deus nunca vai enviar uma tentação para te destruir, gente. Nunca. Nunca. Então Ele diz, né? E não me deixe cair. Porque quando eu falo, vem o teu reino, vem a vontade dEle, Ele não me deixa cair na tentação.
Ele abre meus olhos, Ele mostra, cuidado, aí é a cilada do diabo. E Ele também diz, mas livra-nos do mal. A oração, ela é diária. Ela é diária. E aí ele fala, né? Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Dele, de Deus, é o reino, o poder e a glória. Quem nós temos sido? Em que grupo nós temos nos encaixado? Gente, quando Deus olhou, quando eu olhei aquilo, ouvi, né? Deus ele falando. E eu parei e pensei. E até na mesa, hoje no almoço, eu conversei algo com a minha família. De algo que Deus tinha falado no meu coração, eu estava louvando a Deus de manhã. Lavando a louça e louvando ali ao Senhor. E aí o Espírito Santo me fez ver. Eu não estava entre os apóstolos. Eu estava entre os discípulos. Em que grupo nós estamos nos encaixando? Precisa responder para mim. Responda somente para você mesmo. O que nós temos feito? Tem nos encaixado no grupo de cidadãos que já faz parte do reino. Já faz parte, você já se tornou cidadão. Porque quando você aceita Jesus, você recebe ali o direito. Você é discípulo do reino, você já pertence ao reino. Você é dos discípulos, você é aquele que tenta, né, imitar a Cristo, que exerce algumas funções, uns chamados. Ou será entre os discípulos que abre mão da vontade, para que a vontade realmente de Deus possa se cumprir? Pastora, que é isso? A senhora é pastora e está dizendo que estava entre os discípulos. Eu estava entre os discípulos. Porque tem muita coisa que Deus tem falado para fazer. E às vezes eu falo, Deus, eu não posso, eu não consigo, eu não sei, eu não me acho capaz. Não dá, está difícil. Mas vontade de entregar tudo, a gente tem direto. Mas é quando a gente leva essa vontade até Deus, é o que vai mudar a situação. Em Deus há renovo todos os dias. Em Deus há renovo todos os dias. É Ele que nos renova. É Ele que nos sustenta. É Ele que mantinha Jesus de pé. O Espírito Santo. Aquele que, Gálatas fala, né, 4, que aquele que é filho. Deus enviou em nossos corações o Espírito do seu Filho que clama, Abba, Pai. Quem é o Espírito do seu Filho? O Espírito Santo. Jesus, quando foi batizado, ali teve a presença dos três, da Trindade. É o Pai falando do céu. Eis o meu Filho amado, em quem me comprazo. A gente vê ali o Espírito Santo descendo como uma pomba sobre Jesus. E o próprio Jesus, o Filho de Deus. O Espírito Santo, o Pai, habitando dentro do Filho, através do Espírito Santo. O Espírito Santo é esse intermediador entre nós. Deus e Pai e Filho estão lá. Mas eles habitam em nós. O reino de Deus está em nós, através do Espírito Santo que nos conecta. Pastor, a questão da chave. Jesus revelou essa chave. Porque Ele diz, eu sou a porta. Eu sou o caminho. A oração, gente, é a porta que nos dá acesso a entrar dentro do reino. Através do nome de Jesus, através do que Jesus fez na cruz. E quando entramos no reino, nós temos acesso ao Deus Pai. Ao reino, para quê? Para apenas participar daquele reino? Não. Mas para trazer o reino à terra, a vontade de Deus. Eu ministrei da última vez, falei que em Apocalipse Deus nos mostra o desejo, o propósito dele, que começou revelando desde Gênesis. Depois mostrou ali a Moisés, que é que ele nos constituiu como reino e sacerdote.
desejo de Deus sempre foi um reino sacerdotal. O que é reino sacerdotal? É aquele... Qual era a função do sacerdote? Levar o homem a Deus. Deus nos chamou a todos nós para sermos sacerdotes, não é só o pastor. Com qual função? De levar o homem a Deus, levar o nosso filho a Deus, levar o nosso marido a Deus, levar a nossa esposa a Deus, levar o nosso amigo a Deus, levar a nossa família a Deus. E a levar pessoas a Deus, Deus então ele se manifesta. É um reino sacerdotal. A gente entra no reino como sacerdote, por causa do sumo sacerdote que é Jesus Cristo, que nos deu esse acesso. Amados, profetas desejaram esse acesso, que hoje nós temos. Muitos lá atrás desejaram ter o que nós temos e às vezes não damos valor. Que possamos dar valor ao que Deus fez, ao que Jesus fez na cruz, em nome de Jesus Cristo, amém? Então que possamos realmente analisar, nós vamos orar, e que possamos analisar, nos analisar. Como o próprio Jesus diz, examine-se o homem a si mesmo. Que você se autoexamine. Em qual grupo você tem se encaixado? Pastora, eu não estou em nenhum dos 3 grupos, eu ainda não entreguei a minha vida para Jesus. Eu quero entregar. Nessa oração, quando nós fecharmos nossos olhos, se você é uma pessoa que quer entregar a sua vida para Jesus, você quer se tornar parte desse reino, você vai levantar.